Agora vamos iniciar a segunda parte desse evento, que é uma oficina que conta com 4 palestrantes super importantes aí na área da infância, da primeira infância e do sistema de justiça. E começo convidando a Ana Cláudia Cifoli, que já apresentei lá no início, ela que é do Instituto Alana. Ana. Bom, gente, voltamos agora para falar um pouco sobre a primeira infância, dar um panorama geral dos direitos da criança e da prioridade absoluta. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha apresentação. Obrigada, Thiago. Então, o que eu pensei em trazer aqui para a gente ficar na mesma página nesse debate sobre primeira infância, antes da gente abordar alguns temas mais específicos que os nossos convidados vão entrar. Então, começar abordando, né, os avanços legislativos nesse tema, porque o marco legal da primeira infância ele tem que ser entendido como mais um avanço na nossa jovem legislação de proteção à infância no Brasil. Num segundo ponto, tratar sobre a questão da primeira infância, do desenvolvimento nessa fase, destacar também, por fim, algumas mudanças, algumas prioridades definidas pelo marco legal da primeira infância, para a gente refletir como esse olhar privilegiado para a primeira infância vai ser traduzido no âmbito da justiça, das políticas públicas, que vão para além da própria infância, né? Como na política penal, na política de saúde. Então, como essa prioridade vai acabar afetando diversas áreas das políticas públicas e da justiça. Então, primeiramente, a gente não tem como começar a partir de outro ponto que não a visibilidade, a efetividade do artigo 227 da Constituição. O artigo 227 e a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente são alguns dos primeiros e mais importantes exemplos de articulação nacional e internacional da sociedade civil para a formulação de políticas públicas no Brasil. Nesse sentido, o processo brasileiro que leva à formulação do Estatuto da Criança é um marco em termos de articulação e mobilização pela garantia de direitos. Inclusive, crianças, adolescentes participaram também ativamente desse processo. E pensar nesses mais de 30 anos do ECA é avaliar, então, o cenário de democratização, de participação social na construção de políticas públicas no Brasil. Pensando nessa caminhada, especialmente o que o ECA traz de rompimento com a legislação anterior, que era o Código de Menores, muito já avançamos em termos de garantir perspectivas que tragam a sociedade, o Estado, junto com as famílias, nesse dever de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Aqui a gente tem o artigo 227, né, que todo mundo que trabalha nesse tema tem que conhecer de cor. Então, o artigo 227 determina que é dever da família, da sociedade e do Estado, nessa responsabilidade que é compartilhada, a assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem a absoluta prioridade de seus direitos. Depois, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos, então, esse direito de serem colocados crianças, adolescentes e jovens por todos nós em primeiro lugar. Então, é isso que significa a prioridade absoluta, que vai ser, logo depois, detalhada no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde vai se determinar que a garantia da prioridade, ela compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução de políticas públicas e, para materializar tudo isso, a destinação privilegiada de recursos, né? Porque para a gente colocar políticas públicas de pé, a gente precisa de orçamento. Então, essa prioridade absoluta, ela se fundamenta no entendimento que foi desenvolvido ao longo do século passado, de que crianças e adolescentes são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento. Então, é preciso garantir que todas as crianças elas sejam cuidadas e educadas em ambientes seguros e saudáveis, especialmente nos primeiros anos de vida, tendo em vista a importância dessa fase no desenvolvimento
das habilidades físicas, psíquicas e sociais. Então, aqui a gente tem as prioridades dentro da prioridade. Então, dentro, né, dessa prioridade de crianças e adolescentes, nós temos ainda uma defesa prioritária dos direitos das crianças com deficiência, das crianças em situação de risco ou vulnerabilidade, e a primeira infância com o marco legal que foi editado em 2016. Então, aí a gente entra, né, nesse tema do que é a primeira infância, qual que é a importância dela nesse desenvolvimento do ser humano em geral. A gente tem estudos, né, de muitas áreas diferentes que vêm apontando há muitos anos para essa necessidade de proteção da infância, muitos modelos, muitas perspectivas e abordagens para explicar o processo de desenvolvimento da criança. E nas últimas décadas, a neurociência, especialmente, a economia, vieram validar concretamente fundamentos e conceitos que já eram discutidos, então, em pesquisas no âmbito da pediatria, da psicologia, da pedagogia, das ciências sociais e outras áreas que vêm ressaltar a importância das condições e das experiências vividas no começo da vida. E falando em começo da vida, aproveito para indicar, né, para quem não conhece, o documentário O Começo da Vida, que vem abordar numa série de vídeos, enfim, de relatos sobre esse processo de desenvolvimento na infância. Está disponível em diversas plataformas, então fica o convite para quem não conhece, conhecer o documentário O Começo da Vida. E o que se discute, né, no âmbito da neurociência? O que se comprova a partir dessas pesquisas? Quais os avanços que a ciência nos traz? Então, um dos maiores avanços é que a gente descobriu que os bebês, eles são muito mais do que uma carga genética. O desenvolvimento de todos os seres humanos, ele se combina entre essa carga genética com a qualidade das relações que nós desenvolvemos e do ambiente em que estamos inseridos. Então, a infância vem como um estágio peculiar e fundamental do desenvolvimento humano, e a neurociência vem confirmar o que se discute, então, há décadas. Então, a gente tem essa combinação entre natureza e cuidado, essa plasticidade cerebral. Então, o cérebro ainda está em desenvolvimento, em alto desenvolvimento, do 0 aos 6 anos. O cérebro, ele não é uma esponja, mas é uma casa, e que para construir o telhado dessa casa, a gente sempre usa essa metáfora, é preciso construir fundações muito sólidas. E essas bases dessa construção muito sólida estão na infância, onde são construídas, então, esses fundamentos para todo o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. A plasticidade cerebral se refere ao que o cérebro é moldado no início da vida, né, de acordo com os estímulos que ele receber, e vem nos apontar, então, 2 grandes períodos críticos no desenvolvimento, que representam também 2 janelas de oportunidades para intervenção nesse período. Do 0 aos 6 anos, que é a nossa primeira infância, que é o pico da plasticidade, tanto auditiva, visual, no bebê de berço, bebê de colo, está nesse momento mais aberto para construir caminhos de suas funções, né, cognitivas, sociais. E depois a gente tem um outro período dos 15 aos 25 anos, que também se manifesta essa alta plasticidade cerebral. Então, é uma oportunidade para a gente investir nesses períodos para que vão ser um alicerce para os demais momentos da vida, né? Aqui a gente tem alguns gráficos que mostram esses picos de desenvolvimento, né, ao longo das idades. A gente vê alguns picos ali já com meses de idade. Aqui a gente percebe que há uma redução dessa plasticidade cerebral ao momento, né, que se vai avançando de idade, mas isso não significa que as coisas se tornam imutáveis. A gente sempre pode, né, trabalhar e evoluir, e, enfim, modificar comportamentos, inclusive,
o que acontece é que esse período da infância é o período mais oportuno para a gente buscar essas potências, né? Para a gente potencializar esse desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, quando a gente fala especialmente de desigualdades e dificuldades na infância, as pesquisas vão nos mostrar que o estresse no momento do desenvolvimento ele pode ser prejudicial para as crianças, especialmente na primeira infância, e esse estresse que acaba sendo tóxico pode gerar efeitos danosos no aprendizado, no comportamento, que vão ter efeitos, né, para o resto da vida. Então, o que a gente sempre gosta de lembrar é que quanto antes melhor essa intervenção, mas nunca é tarde demais. Então, né, a gente tem um olhar diferente para cada criança, para cada adolescente, cada criança vai responder de uma maneira diferente às intervenções, a essas, em resumo, né, até especialmente 30 e poucos anos, o cérebro ainda tem uma alta plasticidade, então nós temos essa relação entre diferentes fatores, ambiente, comportamento, genética, que vão se combinar para influenciar no desenvolvimento da infância. A resiliência, né, ela não é inata, mas é uma habilidade desenvolvida, então como que a gente pode fortalecer essa resiliência desde a primeira infância? E também o marco legal da primeira infância nos traz uma perspectiva muito importante e que dialoga, né, com as pesquisas que nos apresentaram, que é que para cuidar das crianças, a gente precisa cuidar de quem cuida delas. As crianças não estão sozinhas no mundo, elas recebem essa influência, né, de diversos setores da comunidade, a gente tem essa perspectiva multissistêmica, da mídia, da família, do ambiente, da escola, enfim. Então, em última análise, quem cuida das crianças, né? São os pais, são as famílias, são os cuidadores. Então, a gente precisa garantir que esses cuidadores tenham condições de serem, enfim, exercerem a sua parentalidade de forma positiva, né? Que a gente tem mais uma imagem. E tudo isso, então, para marcar que a infância é esse estágio peculiar e fundamental do desenvolvimento progressivo das capacidades humanas. A gente tem também, né, o afeto como uma necessidade e o afeto como um direito, esse afeto que vai produzir, inclusive, né, diferenças também nesse desenvolvimento infantil. A gente tem pesquisas que vão mostrar, por exemplo, que o bullying acaba gerando danos por esse estresse tóxico, inclusive no físico, né, da criança e do adolescente. Então, é preciso garantir essa infância com afeto para garantir também um desenvolvimento saudável. Aqui, então, a gente entra para algumas áreas prioritárias da atuação nesse sentido, que o marco legal da primeira infância nos traz. Entre elas, né, a alimentação e a nutrição, a assistência social, a convivência familiar e comunitária, a cultura, o brincar, o lazer, a educação infantil, os espaços e o meio ambiente, a não exposição à comunicação mercadológica, publicidade infantil, a prevenção de acidentes, a proteção contra toda forma de violência e pressão consumista e a saúde. Essas são as áreas prioritárias no marco legal da primeira infância. A gente tem a necessidade de se trabalhar de uma maneira intersetorial. Vi no chat que nós temos, né, pessoas assistindo de várias áreas. Então, essa intersetorialidade, esse trabalho, essa comunicação em rede é muito importante para garantir que as políticas olhem para todas as áreas da vida dessa criança e adolescente, né, garantido o que a gente chama de proteção integral. Essa proteção integral demanda necessariamente um olhar para todas as áreas da vida da criança. A gente tem a proteção à gestação e à maternidade, então, com uma atenção humanizada, um cuidado pré-natal e pós-natal, direito a um parto natural e humanizado, né? A gente viu recentemente diversas denúncias de violência obstétrica nesse momento, que é tão importante já para o desenvolvimento da criança.
e as políticas, né, de respeito à opção, à opinião da mulher, à saúde da mulher, que também vai influenciar a sua maternidade e o desenvolvimento da criança como um todo. E aí a gente chega, né, falando no direito das mulheres e nos direitos das crianças, nessa importante determinação que vai ser comentada, né, vai ser mais detalhada, detalhada na pesquisa que foi lançada hoje, do direito das mulheres gestantes ou com filhos de até 12 anos a terem a sua prisão preventiva convertida em domiciliar. A gente sabe que prisões não são lugares para crianças. A gente tem dados sobre o número de locais de encarceramento que tem, não possuem, né, celas ou dormitórios adequados para gestantes, não possuem berçários, não possuem espaços destinados a bebês, e tudo isso evidencia uma falta de planejamento e investimento, primeiramente, né, nesse tipo de instituição precária, já declarada como precária, inconstitucional, desumana, mas também nos demonstra que, efetivamente, as prisões não são espaços adequados para gestantes, mulheres, mães em geral, né? Tanto no sistema adulto como no sistema socioeducativo. Então, o que a gente busca colocar aqui? A importância da maternidade, né, para as crianças e adolescentes, desse direito de serem cuidados pelos seus familiares, a necessidade de proteger essas mulheres, proteger essas crianças e que elas se desenvolvam em um ambiente que não seja o do cárcere, né? A gente teve muito tempo, né, com o Código de Menores, uma culpabilização das famílias. A gente tinha uma legislação que trabalhava muito pautada naquele termo pejorativo das famílias desestruturadas, famílias que não se enquadravam naquele modelo de família feliz, família unida, família de propaganda. E hoje, com essa responsabilidade compartilhada, não basta a gente apontar os problemas dessa família, apontar as questões familiares, a gente tem que trabalhar juntos para garantir, então, que essas famílias exerçam aquilo que a gente espera, que é essa parentalidade positiva, essas construções de relações de respeito, de comunicação, enfim, que também propiciem, a gente precisa também de políticas públicas que propiciem que essas mulheres possam cuidar dos seus filhos, né? Que tenham condições de cuidar efetivamente dos seus filhos fora do espaço do cárcere. Enfim, eu acho que já estou acabando. É isso, gente. Eu acho que muita gente já avançou. Acho que esse queria passar, né, um panorama geral para a gente agora entrar em debates mais específicos com os palestrantes que dominam muito esses temas. E dizer que o marco legal ele é tão importante porque ele nos traz essa perspectiva de proteção e de cuidado e do afeto como instrumentos de garantia de direitos, né? E a partir dos seus diretrizes, dos seus princípios, a lei ela vem buscar aumentar a eficácia das políticas voltadas para a infância, trazer condições para o exercício da cidadania desde o começo da vida, para a construção de uma sociedade mais justa, menos desigual. Lá em 88, com a prioridade absoluta, nós fizemos uma escolha como nação, como sociedade, de colocar as crianças em primeiro lugar, e isso deve se traduzir nas mais diversas áreas, né? Então, muita gente já avançou, mas a gente ainda precisa avançar muito mais no desenvolvimento de políticas inclusivas que reduzam as desigualdades, para que tanto crianças possam se desenvolver num ambiente saudável, como para que as famílias possam, então, exercer essa parentalidade de forma positiva. É isso, agradeço a todos pela paciência e desejo uma ótima manhã para todo mundo. Muitíssimo obrigada, Ana. Foi muito importante esse panorama do que é a primeira infância, a importância do cuidado e da garantia dos direitos dessas crianças. Muito obrigada mesmo, vale muito. Convido agora a Maiara Silva de Souza, ela que é advogada e pesquisadora em Direito Infanto-Juvenil, mestrando em Direito pela Universidade de Brasília e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB de São Paulo. Maiara. Bom dia, Ana Putiara. Muito obrigada, enfim, pela apresentação.
Quero muito começar agradecendo a Andy pelo convite, ao Alana, que certamente não é só uma aliança estratégica, é um ator fundamental nessa discussão, todas as pessoas envolvidas, a Rede Nacional pela Primeira Infância, onde eu tive a oportunidade de aprender muito nesse espaço, com muitas pessoas, enfim, comprometidas e atentas a essa temática de uma maneira muito competente, mas também muito afetiva. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Também agradeço as pessoas que estão aqui com a gente, né? Acho que esse segundo momento, o fato dele ser nomeado como oficina me provocou pensar em uma conversa onde, mesmo que à distância, a gente consiga se comunicar. Então, pensei em alguma dinâmica e convido as pessoas que estão super atentas, né, se manifestando e participando pelo chat, a participar comigo também dessa conversa, enfim, que eu pensei aqui para a gente. E também quero muito agradecer a Ana, que, enfim, fez a abertura, não só desse evento, mas desse segundo momento de uma maneira tão brilhante. Ana, muito obrigada. E também as pessoas que estarão comigo nesse momento, né? A doutora Lucimar, enfim, que muito honrosa em poder compartilhar esse espaço com vocês. Muito obrigada. Eu tenho uma apresentação, então, assim, ela já está... Bom, então, a minha grande provocação é para a gente pensar como a gente pode proteger crianças das violências que o racismo deixa no começo da vida. E a doutora Selimar vai aprofundar na questão racial e de infância com muito mais qualidade e propriedade do que eu. Não tenho muito essa pretensão aqui nessa primeira conversa. E eu não também especifiquei, né? Nem crianças negras, nem crianças brancas, nem crianças indígenas. Esse convite é para a gente pensar crianças, enfim, em todas as pluralidades e todas as possibilidades que existem nas infâncias, né? Então, se você puder, enfim, passar para mim, então, Tiago, eu pensei num roteirinho aqui para a nossa conversa, que, enfim, eu parto de um ponto de partidas e do lugar de pesquisa que eu penso, porque acho que é muito importante que a gente comece todas as nossas nomeações, e aqui a gente está falando, né, com um público de comunicação, que está na mídia, que está pensando como divulgar, não só a divulgação, enfim, de matérias e de conteúdos e de informações, mas também de ser acometido de formações e de informações de maneira responsável sobre a temática da infância. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter muita consciência de qual lugar nós estamos partindo, porque isso vai influenciar toda a nossa escrita, toda a nossa compreensão sobre a discussão e também as nossas maneiras de influenciar outras pessoas que terão também acesso àquela informação. Enfim, tem uma dinâmica no Mentim também, que quando a gente chegar nesse momento, eu vou pedir para que me ajudem aqui para compartilhar com vocês um link que já está com a produção, e eu também vou participar com vocês por aqui. Eu pensei também em divulgar um vídeo, mas como a conexão teve um vídeo bem curtinho, mas que é muito simbólico e que diz muitas coisas para a construção da nossa conversa. Não sei se vamos conseguir, enfim, na pior das hipóteses, eu compartilho o link e depois vocês possam assistir. E, enfim, depois pensar um pouquinho nesse começo da vida e o começo da história, né? Eu acho que eu estou acompanhando o evento desde o comecinho e, de fato, o começo da vida foi dito por quase todas as pessoas que passaram aqui, e como o começo da vida está associado ao começo da história da infância, das infâncias, né, no Brasil. Então, queria passar um pouquinho sobre essa discussão e essa conexão com a primeira infância, como a gente substitui, né, esse olhar estigmatizado em relação a determinadas primeiras infâncias pelo reconhecimento e a valorização da subjetividade dessas infâncias, e, por fim, pensar nessa proteção e cuidado da primeira infância, que nos permite pensar nesse cuidado do presente, mas nos possibilita, de fato, viver um futuro. Bom, começando, então, aqui na primeira proposta, né, que eu trago para vocês,
sobre o ponto de partidas e lugar de fala, queria muito compartilhar um pouquinho desse lugar, assim, porque o fato de a gente ouviu aqui, especialmente agora, né, a Ana refrescou bastante o nosso diálogo quando ela traz as informações sobre a maternidade, sobre as mulheres. Se puder passar o slide, eu agradeço. Sobre essa questão de como a primeira infância também é impactada a partir do cuidado e dos olhares que é dado às mães gestantes, enfim, às mulheres, estejam elas em privação de liberdade ou não. E falar sobre isso é importante porque a gente precisa definitivamente reconhecer que não só as crianças, não só as infâncias têm especificidades que são atravessadas pelos marcadores sociais, e aqui eu acho que nesse momento uma coisa que eu gostaria muito de deixar marcada na nossa, né, nessa fase da oficina, é que os marcadores sociais, enfim, de raça, de gênero, de classe, eles começam na primeira infância, eles começam no começo da vida e eles começam na gestação. Então, essa ligação entre o cuidado da maternidade, entre o cuidado da mãe, não só vai impactar essa primeira infância, como vai impactar, e se não houver o reconhecimento de que esses marcadores são fundamentais e que vão determinar o olhar, o cuidado e o tratamento que essas mães e que essas crianças recebem, seja pelas instituições públicas, sejam pelas instituições privadas. E aqui é importante falar sobre isso, porque a gente tem uma pesquisa muito importante, mas ainda pouco conhecida da Fiocruz, e aqui eu convido, né, as pessoas que ainda não conhecem esses estudos a conhecer, que vai mostrar como a maternidade de mulheres negras é negligenciada e menos cuidada na área da saúde, de maneira muito especial. E como isso vai impactar no nascimento das crianças que não são brancas, né? E aqui toda essa diversidade, as crianças indígenas, as crianças quilombolas, as crianças negras, são impactadas por esse olhar que não é sensível às mulheres negras, da mesma maneira, das mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, da maneira que não ocorre com outras especificidades e outras maneiras de existir. Então, é importante a gente ter esse panorama e também nos situarmos que que a história da infância no Brasil, ela começa como começa a história do Brasil, né, propriamente dita, especialmente quando a gente está falando de crianças negras, ela começa com a chegada dos navios negreiros. E que isso, embora pareça, né, ser uma linha do tempo muito antiga, onde as discussões estão muito lá atrás, elas não estão, né? Esse contexto histórico carrega e tem influência até os dias de hoje, quando a gente tem estudos extremamente recentes que vão mostrar que crianças negras são vistas como menos cuidadas, como menos afetivas, como menos carinhosas por professores ainda no ensino infantil. Então, pensar que essa linha, onde inicia essa linha do tempo sobre infância, sobre primeira infância, sobre bebês, sobre crianças pequenas, é fundamental para a gente identificar por que o artigo 227 da Constituição Federal tem tanta dificuldade de se tornar uma prática e realidade na vida das crianças, sobretudo das crianças pequenas e na primeira infância, ainda nos dias de hoje. A Ana trouxe e esmiuçou o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente de uma maneira muito brilhante, mas a gente ainda consegue perceber que falta a primazia do reconhecimento que os marcadores sociais da diferença começam no começo da vida e que vão impactar crianças pequenas desde muito cedo. E todo
essa discussão que a Ana trouxe sobre os impactos sobre o desenvolvimento das crianças também são atravessados pelo racismo. E que quando a gente, mesmo se a gente estiver falando de uma criança que tenha todos os acessos, todos os cuidados e todos os direitos garantidos, se a gente está falando de uma criança negra que tenha todos esses acessos, todas essas garantias asseguradas, ainda assim essa criança vai ser marcada pelo racismo. E as crianças indígenas pelo não reconhecimento da sua diversidade, as crianças quilombolas pelos preconceitos e limitações que a nossa sociedade tem em relação a essas populações. Então, como a gente aprende a escutar de maneira qualificada os bebês e as crianças, é fundamental para a gente conseguir encontrar as ferramentas contra essas violações de direitos desde o começo da vida. Então, e esse reconhecimento, né, que os marcadores sociais começam ali desde a gestação, e que eles são diferentes quando a gente está falando da gestação de mulheres não brancas. Eu gostaria de pedir, né, que passassem os slides. Eu não sei se eu consigo daqui controlando para não ficar toda hora pedindo para passar os slides, mas esse também já acabei falando sobre ele, então pode passar também, por favor. E então esse caminho, né, para a proteção integral das crianças e das crianças, né, sobretudo dos bebês, que já foi dito, enfim, por todas as pessoas, e pensar como esse caminho atravessa determinadas infâncias de uma maneira muito específica que a gente ainda não conseguiu avançar nessa discussão, né? Eu digo, quando a gente olha para movimentos e para as instituições negras, bom, o CERT está aqui e consegue alcançar elementos dentro encontrar elementos, né, dentro dessa linha do tempo que fez a gente sair de uma situação de absoluta indiferença do tratamento, do tratamento do sistema de justiça para crianças, da absoluta indiferença que a gente passa pela roda dos expostos, enfim, avança. Foi considerado um avanço, né? Sair da roda dos expostos ao minorismo. A gente dá um passo para a situação irregular e a gente chega finalmente em 88 na absoluta prioridade. E aqui esse convite para pensar que da absoluta indiferença à absoluta prioridade, crianças não brancas, né, ainda continuam sendo atravessadas pela invisibilidade das suas especificidades, pelo não reconhecimento do que significa ser crianças negras, crianças indígenas, crianças quilombolas, em uma sociedade que se estrutura de uma maneira eurocentrada, onde essas diferenças e essas maneiras de existir e, sobretudo, de vir ao mundo são invisibilizadas, são marginalizadas, no sentido da palavra de marginalização mesmo, de serem postas sempre, nunca estarem no centro da discussão. Como durante todo esse período, e ainda, né, que se faz presente ainda nos dias atuais, mesmo a gente estando sobre a ótica da absoluta prioridade, a gente precisa reconhecer e criar ferramentas que sejam criativas o suficiente para a gente assegurar que as crianças negras, indígenas e quilombolas, as filhas, as que nascem em maternidade, as filhas de mulheres em privação de liberdade, sejam reconhecidas e tenham também assegurada a doutrina da proteção integral na prática, não só na teoria das legislações como a gente ainda vive, né, hoje. Gostaria de pedir, então, né, que passasse aqui o próximo slide, que é esse primeiro momento assim, que eu gostaria de propor
essa interação entre as pessoas que nos assistem, né, e a gente aqui, inclusive Lucimar, Ana, sintam-se à vontade para poder participar. A ideia é que vocês possam, o link, eu compartilhei o link, então se a produção puder colocar o link no chat do YouTube, vai ser muito importante, ou então vocês mesmos podem acessar pelo celular ou pelo Google, só clicar mentir do jeito que está aqui, .com, vai pedir que vocês digitem um código. E aí esse código é esse código que está na tela, 96381701, ou então quem acessar o link que for divulgado no site, o link vai diretamente para as perguntas. E nesse link eu vou fazendo algumas provocações. Então, assim que vocês acessarem, vocês vão ver que tem uma primeira pergunta especificamente sobre comunicação, né? Como que, em 2 palavras, como a mídia pode proteger os direitos de... em 2 palavras, como a mídia pode proteger as crianças das violências que o racismo deixa no começo da vida. Então, assim que vocês responderem esse primeiro link, o que acontece? Vai aparecer outra pergunta. São 4 perguntinhas muito rápidas, então, assim que vocês responderem, já vai aparecendo a outra. Eu vou esperar só, enfim, sei lá, um número pequeno de pessoas responderem, mas eu já estou vendo aqui que a gente está formando uma nuvem de palavras que no final eu vou compartilhar, mas, enfim, um pouquinho dessa interação. Está sendo, enfim, muito... Não abriu a próxima pergunta ainda, Ana, porque a gente está recebendo muitas perguntas, então eu estou só esperando um segundinho para abrir a próxima, mas eu já vou autorizar ela para vocês agora, então. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 15 pessoas. Bom, eu vou abrir a próxima pergunta para as pessoas que já responderam essa começarem a responder. E essa pergunta, esse mentim, ele é uma experiência que foi feita com crianças sobre bonecas, né? Então, é um caso das bonecas, onde crianças pequenas, ainda na primeira infância, entre 4 e 5, 6 anos, foram colocadas diante dessas bonecas, né? Dessas 2 bonecas que aparecem na imagem, e essa pergunta foi feita para as crianças. E aí as crianças responderam, obviamente, de acordo com o que elas se identificavam. Então, são 4 perguntas, já estamos na segunda, a gente recebeu 27 respostas da primeira, estamos avançando agora na segunda, e depois no final eu vou, enfim, compartilhar esses resultados, porque acho que isso vai nos ajudar a entender qual que é a nossa percepção, né, desde esse começo da vida, sobre as crianças, enfim, sobre bebês, crianças muito pequenas, e essa diferença desses marcadores raciais, obviamente aqui, né, a gente está especificando os marcadores raciais, mas a gente poderia pensar essa discussão e essa mesma dinâmica com vários outros marcadores, o que seria muito interessante, mas o tempo não permitiria. Talvez se a gente estivesse numa oficina presencial, certamente a gente conseguiria super aprofundar, mas, enfim, considerando essa limitação do digital, a gente fecha com essas perguntas, com essas dinâmicas. Estamos, enfim, muito obrigada, porque eu estou vendo uma ampla participação de todas, enfim, de muita gente. Então, estou bem feliz com essa interação de vocês. E agora a gente chegou já na nossa última pergunta, então ela já está exposta lá. E eu vou continuar aqui com a apresentação e no final eu volto para apresentar esses resultados enquanto vocês terminam de responder a última e os resultados vão sendo gerados pelo próprio Mentim para a gente. Então, Tiago, se você puder passar a apresentação, agradeço muito. Bom, esse é o vídeo, eu estou com um pouco de receio por conta do
tempo e da conexão com a internet, se vai ser possível passar ou não. Mas é esse mesmo teste, né, sendo realizado com as crianças, como eu havia comentado. De qualquer maneira, eu vou deixar ele disponível aqui no chat. Após, enfim, a minha fala, eu coloco o link. Convido muito a todas as pessoas que puderem assistir e, enfim, pensar em provocações e dinâmicas a partir desse movimento. Então, Thiago, eu não vou... Ele é bem curtinho, assim, tem 3 minutos, e realmente, assim, recomendo até o final, porque o momento, os 10 últimos segundos, assim, já acabou, e eu ainda tenho um pouquinho da apresentação, eu vou pedir licença, enfim, pedir para o Thiago passar rapidinho, só para a gente poder encerrar e eu poder respeitar aqui o espaço da Lucimar. Então, é esse convite, né, para pensar o reconhecimento e a valorização da subjetividade da diferença das crianças desde a primeira infância, em substituição às falhas e às ausências que marcam a infância, né, das crianças negras. E esse convite dessa substituição, pensar nessas falhas e ausências, enfim, em um contexto geral, assim, onde o sistema de justiça tem falhado, né, na proteção da primeira infância, onde a sociedade civil, os meios de comunicação, as famílias. Então, cada um dentro da sua responsabilidade, que é uma corresponsabilidade coletiva, como a gente viu no artigo 227 apresentado pela Ana, como a gente vai identificando as nossas potencialidades nessa proteção que não têm sido cumpridas nas nossas atividades e realizações. Como a gente substitui essas trocas e as ausências por reconhecer e aprender a escutar crianças, bebês, a partir dos seus sentidos, a partir de gestos, a partir dessa escuta qualificada que a gente precisa desenvolver enquanto pessoas adultas, que não vai deixar o mundo melhor para as crianças, mas que vai tornar o mundo, né, possível, criar possibilidades de mundo de existência para essas crianças com essas crianças. E essa substituição do para o com é fundamental para a gente conseguir avançar em políticas públicas que alcancem essas especificidades da infância. Tiago, por favor. Aqui, enfim, eu destaco, né, 2 pesquisas que eu já acabei citando, o fato de crianças serem vistas como mais bravas por professores no ensino infantil, mesmo quando elas não estão, e aí quando a gente vai ler toda a pesquisa, a gente vai perceber que as meninas negras são vistas ainda como mais violentas, e as 2 pesquisas são realizadas nos Estados Unidos. A pesquisa das crianças na educação já foi replicada no Brasil também, pela professora Luciana, que é, enfim, uma pesquisa que merece atenção e visibilidade que ainda não tem. E esse olhar de que bebês negros têm mais chances de morrer se cuidados por médicos brancos também é um resultado de uma pesquisa nos Estados Unidos que ganhou repercussão e visibilidade em 2020 e que ainda é pouco conhecida, enfim, e comunicada pelos meios de comunicação. No próximo slide, eu trago um pouquinho sobre... seria uma interação no chat, mas eu não vou propor por conta do nosso avanço, mas aqui seria de fato para a gente pensar um pouquinho como a gente pode pensar nas nossas ausências e como a gente pode substituir essas ausências por ações. Esses 2 próximos slides, onde estão os direitos das crianças negras, e o próximo, que é sobre o racismo, ninguém nasce racista, são textos que foram escritos, né, por mim, pensando nessa perspectiva da primeira infância, e aqui eu trouxe essas imagens, muito pensando nessa conexão com a fala da Ana, né, que ela trouxe a questão das mulheres em privação de liberdade, e aqui queria trazer um pouco dessa provocação das meninas, né, porque quando a gente fala das meninas,
em privação de liberdade, aqui adolescentes, a gente tem que cuidar desse bebê, dessa criança que já nasceu e está com adolescente dentro das unidades socioeducativas, ou que está, né, ainda em gestação, mas que as duas, tanto o bebê, tanto o adolescente, são ambas sujeitas de prioridade absoluta. Então, aqui estamos diante de uma dupla prioridade. Como a gente equilibra esse direito da mãe, esse direito do bebê, de uma maneira onde os dois tenham a sua proteção integral garantida. E, por fim, eu termino afirmando, né, que proteger crianças é cuidar do presente e possibilitar que existe um futuro. Então, eu agradeço, peço desculpas, porque eu sei que eu passei alguns minutos aqui da minha fala. Enfim, foi uma pena a gente ter tido esse problema de comunicação, acho que teria sido, enfim, muito bom a gente ter tido mais tempo e mais qualidade para passar por todos os slides, mas eu tenho certeza que vocês vão saber aproveitar essa oportunidade, essa oficina da melhor maneira possível. Eu estou à disposição, os meus contatos e essa apresentação está disponível para todas as pessoas, e agradeço muito mais uma vez também a POD, as pessoas, né, de Libras que estão aqui com a gente possibilitando a acessibilidade desse evento. Muito obrigada. Muito obrigada, Mayara, como sempre, brilhante. Amei a apresentação, foi maravilhosa, e traz uma problemática aí do racismo. E aí, só respondendo algumas questões, nós vamos abrir agora 10 minutinhos para perguntas, já foram selecionadas no chat. Vou trazer aqui para a Mayara e para a Ana. Algumas são direcionadas à Ana, mas eu sei que a Mayara também responderia. O tempo é curto, mas a gente tenta ir de uma forma objetiva dar algum retorno para o público. E falar para o público, para todos vocês que estão nos assistindo, que as apresentações serão disponibilizadas junto para todos os inscritos, ok? Vamos para a primeira pergunta. A Rafisa Varão nos diz: como os palestrantes percebem a cobertura jornalística sobre a vacinação das crianças contra a Covid-19 sob o ponto de vista dos direitos da infância? Ana Homero. Não. Bom, posso começar? A gente tem tido, né, uma cobertura jornalística ressaltando a importância da vacinação, mas acho que, enfim, né, a gente ainda precisa avançar no sentido de demonstrar para a sociedade de que a vacinação é um direito da criança, né? A gente já teve respostas do Supremo Tribunal Federal sobre se vale a vontade dos pais ou não, que a vacinação das crianças independe dessa vontade dos pais, e ela é um direito da criança. Então, acho que isso precisa ser sempre reforçado, né? Não é uma questão de escolha, é uma questão de direitos e de também trazer mais informações, por exemplo, sobre a segurança da vacina. A gente já tem evidências, mas diante de toda essa resistência à vacinação, a gente precisa avançar em realmente informar as famílias de que a vacina é segura, a vacina é um direito, enfim, todas essas questões. Muito bom. Mayara, quer contribuir? Acho que a Ana respondeu de maneira brilhante, né? Acho que, sim, de maneira geral, assim, os meios de comunicação têm sido responsáveis nesse sentido, assim, a gente percebe essa vontade, essa contribuição nessa defesa dos direitos, mas realmente reforçar isso, visibilizar e dar mais espaço. Acho que os meios de comunicação é uma ferramenta importantíssima para a gente informar, sobretudo pais, né, mães, mas também acolher, né, essas famílias e dar segurança e reforçar que esse cuidado, enfim, é essencial e, mais do que essencial, é um direito, uma maneira de proteger e de garantir a absoluta prioridade dessas crianças. Então, acho que é isso. Isso mesmo. E reafirmar, é um direito da criança a vacinação e uma obrigação dos cuidadores, dos responsáveis legais
garantir esse direito a ela. Mais uma pergunta. Em minha pesquisa, isso a Lucy Lima nos diz, em minha pesquisa, percebi que muitos dos profissionais de educação, da educação básica, ainda não têm conhecimento da citada lei. A lei é o marco legal, tá? O que tem sido feito para essa disseminação nas escolas? E aí eu aproveito e já sigo, porque ela tem uma segunda pergunta que está ligada para a Ana falar um pouco mais do marco legal, como tem sido sua aplicação desde a promulgação e como tem sido na prática e o que falta, né? Eu acho que as duas perguntas estão interligadas. Sobre esse conhecimento, né, sobre o marco legal, realmente é uma dificuldade. Acho que é um trabalho da RNPI, né, levar o marco legal da primeira infância. É um objetivo da RNPI levar o marco legal para todos os cantos do Brasil e vem fazendo isso, construindo políticas, ajudando, né, municípios a construírem suas políticas municipais, os estados construindo suas políticas estaduais, e fazer com que essa lei se concretize, né? Porém, a gente tem um problema que não é só dos professores de educação básica, é de todos os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, né? Desde a formação acadêmica, a gente não tem um foco, por exemplo, nos direitos da criança e do adolescente. Eu, como advogada, formada há mais de 10 anos, não tive a cadeira, a disciplina de direitos da criança e do adolescente na minha formação. E hoje eu trabalho com esse tema. Então, como a gente não está formando profissionais que têm contato com esse tema desde a graduação. Então, há a necessidade de se colocar a criança e o adolescente como prioridade também nas universidades, também nas escolas, né, desde a infância, para que a gente tenha profissionais realmente capacitados nessa temática. Acho que é um pouco isso. Mayara, quer contribuir? Bom, se eu falar sempre depois da Ana, eu vou né, reforçar, endossar a fala dela. Acho que também outra maneira, outra dificuldade que se tem, e a gente tem isso, enfim, essa dificuldade do conhecimento da legislação, não só em relação ao marco legal da primeira infância, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem mais de 30 anos de existência, ainda não é reconhecido nas escolas, mesmo tendo a obrigatoriedade desse, né, de ser informado e ter ampla disseminação nos espaços escolares, isso ainda não é alcançado. Então, acho que a gente tem, historicamente, esse desafio de fazer com que a sociedade que está lá na ponta, enfim, que de fato tem melhores condições de efetivar na prática, porque está vivendo e está convivendo no dia a dia com bebês, com crianças, com as famílias, de concretizar essas legislações, não tem acesso a essas legislações. E quando tem as ferramentas e as possibilidades, o apoio para essa efetivação, né, ser concretizada, também, enfim, é bastante escasso. Então, acho que são aí as nossas ausências e falhas, enquanto sociedade, que a gente precisa reconhecer, colocar na mesa e encontrar as soluções, enfim, que ainda não foram pensadas ou que já foram pensadas, mas que está tendo uma falha, né, de estratégia para a gente poder desenvolver isso. E, sem sombra de dúvidas, o ambiente escolar é uma grande ferramenta, né, para isso, é um espaço de muita importância nesse sentido, mas não é o único, né? Eu fico muito pensando nas associações de moradores, nos movimentos enfim, que os próprios moradores vão criando, como a gente também vai levando esse conhecimento, essa disseminação das legislações para esses espaços que podem influenciar a chegada nos ambientes das escolas, nos bairros. Então, acho que temos muito trabalho aí a ser construído, mas identificar essas falhas e ausências, acho que é um primeiro passo, e, sem dúvida, essa é uma falha e ausência coletiva, né? Obrigada. Temos mais duas perguntas aqui, elas são na mesma lógica, então vou juntá-las. Uma é da Alessandra Dantas, que pergunta: pensando no atual cenário econômico do país,
como o endividamento financeiro de famílias em situação de vulnerabilidade pode afetar a primeira infância. E a segunda pergunta, que é da Verônica de Almeida, ela diz o seguinte: desde o golpe de 2016 e o desgoverno instalado em 2019, o país e suas políticas básicas naufragaram. A miséria está nas ruas e favelas. Como proteger as crianças? Maiara? Ai, ótimo. Bom, acho que essa foi a minha grande provocação, né? Como a gente protege as crianças na primeira infância, nesse cenário, enfim, de maneira geral, mas obviamente nesse cenário. A primeira pergunta, assim, é muito no futuro, né? De como pode afetar a primeira infância, mas já está afetando, né? A gente teve um aumento significativo de mortalidade infantil, que era um índice que a gente estava em comemoração no sentido da redução, e a gente, infelizmente, teve esse avanço significativamente, que não dá para a gente desassociar desse cenário político e econômico atual. A gente tem o desemprego, que a gente, enfim, não podemos desassociar o acesso ao emprego, né, das pessoas adultas com cuidado na primeira infância, porque as pessoas, enfim, né, no dia a dia, são elas trabalham para poder garantir a saúde, a educação e o cuidado, principalmente dos bebês e das crianças muito pequenas. Então, o índice de desemprego vai afetar nesse cuidado na primeira infância, esse acesso à saúde, a qualidade dos alimentos. A gente também teve um avanço significativo, o retorno e um avanço ao mesmo tempo da fome no nosso país, e isso vai repercutir tanto na alimentação que o bebê, que a criança recebe diretamente, tanto naquela alimentação que a mãe deixa de comer ou reduz, e é a fonte de alimentação dos bebês, enfim. Então, isso nas periferias, nas favelas, enfim, já era uma realidade que se aprofundou ainda mais quando a gente olha fila de osso por trás daquelas pessoas, né, que estão ali. Provavelmente existem crianças muito pequenas que estão sendo impactadas, enfim, por todas essas ausências. Então, os impactos, enfim, na educação, né, principalmente obviamente que a gente está também nesse contexto de pandemia que torna toda essa situação ainda mais agravada, mas mesmo antes da pandemia a gente já vivia cenários desesperadores, enfim, na economia, na saúde, na educação, e que isso vai se agravar quando chega nas periferias e nas favelas. Como proteger as crianças? Enfim, olhando aqui as respostas da nuvem, né, da interação de vocês, eu concordo, e a palavra que mais apareceu foi informação e afetividade. Então, eu usaria, enfim, essas duas palavras, tanto para dar um retorno, mas também para falar que acredito que essa informação sobre direitos, informação sobre estratégias como acessar direito, porque só saber que tem direito não é o suficiente, as pessoas precisam ter informação de como acessar, de como lutar, como garantir e assegurar esse direito. Então, essas informações, não só sobre o direito, mas sobre as estratégias, também é extremamente importante. E a afetividade, né? A humanidade, que parece que está faltando. Então, passo para a Ana, enfim, certamente vai me complementar brilhantemente. Agradeço aqui, Poti. Acho que muito, né, na linha do que a Mai destacou, especialmente essa questão do endividamento das famílias, essas dificuldades todas trazidas tanto pela pandemia como pela má gestão, né, uma gestão ineficiente da pandemia, a gente vai ter consequências, né, desde um aumento do estresse familiar, um aumento, uma dificuldade realmente também, né, nas relações entre as famílias, entre as pessoas da família. A gente tem uma sobrecarga enorme das mulheres, especialmente mulheres, mães negras, de conduzirem, né, a sua, enfim, complementar a renda familiar, garantir a comida, né, no prato das crianças. Acho que esse é um ponto fundamental para a gente olhar a partir, enfim, né, sempre olhamos, mas é um ponto que atualmente ele está gritante, que é a fome,
no país, a nutrição, e na primeira infância, a nutrição ela está diretamente relacionada ao crescimento, ao desenvolvimento infantil, a uma melhor resposta imunológica, à redução da mortalidade. Então, a falta de acesso à alimentação, por outro lado, ela vai nos trazer crianças e adolescentes mais vulneráveis, com impactos, né, no seu crescimento, enfim. E para a gente lidar com isso, a gente precisa de estratégias, né? Estratégias multidimensionais, multissetoriais. A gente precisa do fortalecimento da assistência social, a gente precisa de liderança, de prioridade política, né? A famosa vontade política para fazer as coisas acontecerem. A gente precisa do aumento da renda das famílias pobres, com geração de empregos, né? A questão do desemprego, com o crescimento do salário mínimo. A gente vê agora os efeitos da inflação que vão reduzir esse poder de compra das famílias, fortalecimento da alimentação escolar, que era também muito importante para as crianças e adolescentes, né, que contavam com a merenda como uma alimentação diária. A gente tem pesquisas que vão nos revelar, por exemplo, que o Bolsa Família, a gente precisa desses programas de transferência de renda. A gente tem pesquisas que nos comprovam que o Bolsa Família reduziu em 16% a mortalidade das crianças de 1 a 4 anos, entre 2006 e 2015. Uma pesquisa maravilhosa tocada pela Fiocruz Bahia, coordenada pelas pesquisadoras Dandara Ramos e Nívia Bispo, que observou mais de 6 milhões de crianças. Então, só com esse esforço mesmo multissetorial, necessariamente interdisciplinar, a gente pode olhar para todas essas áreas da saúde, da insegurança alimentar, da assistência e falar aí de um desenvolvimento integral, né? Garantir um desenvolvimento integral para as crianças e adolescentes. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Maiara. Temos ainda algumas perguntas, mas não dá mais tempo. Então, eu vou pedir que o Thiago passe ou o Breno passe para vocês. Vocês podem responder também no chat do YouTube, né? Eu acho que é uma possibilidade. E aí eu lembro também, né? Falamos aqui dos cuidadores. Então, uma reforma trabalhista danosa, uma reforma previdenciária danosa, que não cuida dos cuidadores, automaticamente vai afetar as crianças. Então, é todo um contexto, né? As crianças não estão sós, elas são sujeitos de direito, são parte dessa sociedade e são impactadas por várias políticas. Muito obrigada.